Boa tarde a todos. É muita alegria, mais uma vez, podemos estar reunidos na igreja, aqui de modo presencial. Também uma boa tarde aos nossos amigos e irmãos que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Que bom que você deixou um pouquinho do seu tempo no domingo para se dedicar também em aprender um pouco da palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos ter como título do estudo 1000 anos de paz. Quando a gente fala em paz, as pessoas nem acreditam mais, mas é uma promessa da parte de Deus e nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Hoje quem vai trazer a palestra, o ensino para nós, é o instrutor William. E para nós já começarmos, eu queria fazer uma breve oração, para assim nós darmos início ao estudo de hoje. Assim como você se encontra, curve sua fronte, vamos ter uma palavra com Deus. Santo Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, buscamos a Tua presença, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos concede nesse dia e também por essa rica oportunidade de podermos abrir a Tua santa palavra e aprender dela. Pedimos uma bênção especial sobre as pessoas que aqui estão, também aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender o que vamos estudar, edificar a nossa fé e, Senhor, aumentar a nossa esperança na breve volta de Jesus. Abençoa de modo especial o William, que vai transmitir a palavra. É um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo e que as palavras aqui ditas sejam totalmente inspiradas por Ti. Pai querido, pedimos, por favor, perdoa, Senhor, os nossos pecados e falhas. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo que nós pedimos e agradecemos é no nome e no amor de Jesus. Amém. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em paz e animados para estudarmos a Bíblia nessa tarde. Amém? O tema de hoje... Cadê o Maranhão? Esqueci o passador. Nós vamos falar sobre 1000 anos de paz. Todos estão com o livrinho? Quem está com o livrinho aí? Está todo mundo preenchendo em casa? Gostaria de fazer essa pergunta. Vocês estão preenchendo? Está preenchendo? Não? Então, o estudo funciona assim. O correto é ao fim de cada estudo que nós fazemos aqui, vocês chegam em casa e preencham o estudo. Tá? Então, hoje é o número 7. Por que é o ideal assim? Porque aí você chega e já está com o assunto na memória, então você pode estudar durante a semana, amanhã e depois, né? Para acompanhando e preenchendo, tá bom? Então, se vocês não fizeram isso com os demais, o estudo 6, 5, 4, então tentem fazer isso para ficar melhor e ficar mais didático, porque se a gente estuda em casa novamente, o assunto reforça na nossa mente. A gente estuda aqui, chega em casa, lê de novo a Bíblia durante a semana e a gente vai memorizando o assunto e aprendendo mais, tá bom? Porque às vezes a gente lê o texto aqui na igreja e a gente se atenta a uma parte do verso, mas a gente meditando mais em casa, outra vez, né, a gente vê algo às vezes que a gente não pensou aqui na hora. Então é por isso que é bom a gente estar sempre repetindo o estudo, estudando mais vezes para memorizar. Então o estudo de hoje, vou colocar aqui, tem como tema 1000 anos de paz. Quem não gosta de paz, né? A paz é uma coisa que todos nós buscamos, né? Todo mundo quer paz. Inclusive, hoje foi aprovado aí a vacina, né? As pessoas já até tomaram, já teve até uma pessoa que tomou a vacina. E sempre quando acontece algo grande assim no país ou no mundo, a gente tem parece que fica subentendido na nossa mente, fica lá no nosso consciente, parece uma sensação de que agora vai ficar bom, né? É assim quando, por exemplo, um político é eleito, né? Tem as eleições, aí muda de político, muda de prefeito, de presidente, a gente tem uma sensação de que agora vai mudar, agora vai chegar a paz, agora vai vir alguém que vai resolver todos os problemas, né? E normalmente não é isso que acontece. Não vai ser agora, infelizmente, com a vacina, não vai resolver os problemas do mundo inteiro. Pode resolver um aspecto, um momento, mas não vai resolver o problema. Por quê? Porque a paz, ela só acontecerá de uma maneira plena quando Jesus voltar e acabar com o pecado. Porque é o pecado que traz todos os males para a humanidade. Seja doenças, são frutos do pecado, seja imoralidade, seja violência, seja tudo que é ruim vem do pecado. E essas coisas só vão acabar
quando Jesus voltar. Então, a volta de Jesus é que marcará o início da paz, tá bom? Então, é o que nós mais almejamos, o que nós mais aguardamos. Então, vamos lá, vamos começar. Já falei sobre a volta de Jesus, que foi falado bastante também na semana passada. Quando a gente pensa na volta de Jesus, que é o evento mais importante da história, onde Jesus vai vir com seus anjos e o mundo inteiro vai ver, como o Du falou, né? Na semana passada, o Du até falou isso, que ele disse assim, eu não sei como é que vai ser, né? Porque a gente vai estar aqui e nesse céu nós vamos ver Jesus voltar e lá no Japão, que está do outro lado do globo, eles também vão ver Jesus voltar. Isso vai ser um fenômeno, né? Que é fruto de algo divino. Então vai ser o evento mais importante da história. Todos no planeta verão ao mesmo tempo a vinda de Cristo. Por isso que esse é o evento mais importante, é o que mais nós devemos aguardar. Só que quando Jesus voltar, nós temos duas perguntas a fazer sobre a volta de Jesus. Primeira, o que ocorrerá com os fiéis mortos quando Jesus voltar? Então vamos lá. Vamos supor que eu sou fiel a Deus, eu estou aguardando a vinda de Cristo, obedeço à vontade de Deus. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram, que são fiéis, o que vai acontecer com eles? Vamos supor que eu tenha morrido e Jesus não voltou. Quando Jesus voltar, Jesus estiver lá nos ares, nas nuvens, como nós vimos na semana passada, o que acontecerá com essas pessoas que são fiéis a Deus e morreram? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que acontecerá com os fiéis vivos? Aqueles que estarão vivos até a volta de Jesus, que não vão passar pela morte. Olha que privilégio, hein? Tem pessoas que não vão passar pela morte. Vão ficar até a vinda de Cristo. É um privilégio, né? Passar sem morrer. Que a gente não gosta da morte, né? Ninguém gosta da morte. Então, é um privilégio para alguns que ficarão até a vinda de Cristo. O que acontecerá com essas duas classes? Os vivos e os mortos, que são fiéis a Deus, na vinda de Cristo. E a gente vai ler o primeiro texto, que está em 1 Tessalonicenses, que vai nos responder essas duas perguntas. Então, abra a Bíblia aí, lá no Novo Testamento. Tessalonicenses não é um texto tão fácil de encontrar, então vou dar um tempinho maior. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Esses textos aqui, Paulo, ele relata o momento da vinda de Cristo, o que vai acontecer. Encontraram aí? Primeira Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, encontrou aí, tia Marilza? Show? Vamos esperar. Olha o que diz o versículo 16, o momento da vinda de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns com essas palavras, com os outros com essas palavras. Então vamos lá, olha o que o texto está dizendo. Quando Jesus voltar, e ele estiver lá nas nuvens, vai ser dada a ordem para tocar uma trombeta, e quando tocar essa trombeta, o que vai acontecer? Os mortos fiéis, só os que morreram em Cristo, aqueles que amaram a Deus e obedeceram, esses vão ressuscitar, só esses, tá bom? Não vão ser todos os mortos, só os fiéis, eles ressuscitam. Quando os mortos fiéis ressuscitam, eles vão formar um grupo junto com aqueles que estão vivos, que são fiéis a Deus. Então, os fiéis vivos com os fiéis mortos, que agora são fiéis vivos, né? Eles fazem uma única classe, um único grupo, e eles são arrebatados para o céu. Agora aqui tem um detalhe. Eles vão se encontrar com Jesus onde? Nos ares. Então, eles vão estar no ar e eles vão se encontrar com Cristo nos ares. Antes de ir para o céu, os salvos vão ter encontro com Cristo nos ares, ou seja, de uma maneira visível para todos. Isso é um detalhe interessante, por quê? Porque já foi falado aqui em outros momentos sobre uma teoria aí que é muito pregada sobre o arrebatamento secreto, que as pessoas falam que
de repente, secretamente, os fiéis a Deus vão para o céu e ninguém vai ver, vão sumir do nada. E aqui não, o texto está dizendo que antes que os vivos fiéis sejam arrebatados para o céu, acontece uma coisa. Primeiro, ressurreição dos mortos fiéis, eles saem do túmulo, se juntam com os fiéis vivos e eles são arrebatados e vão estar nas nuvens, nos ares. Ou seja, vai ter um encontro com Cristo nos ares e todos vão ver isso. Esse é um detalhe muito importante. Vamos lá. Próximo verso. Esse vocês não precisam abrir na Bíblia para a gente ganhar tempo, mas eu coloquei aqui na tela. 1 Coríntios 15, 51 e 53. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu Tessalonicenses, olha o que ele diz sobre esse momento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O quê? Ah, tá. Mas todos seremos transformados. Olha o que Paulo está dizendo. Nem todos vão passar pela morte, nem todos vão dormir, porque na Bíblia dormir é símbolo da morte, é uma ilustração para explicar a morte e o sono. Mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Olha que interessante. Quando os mortos ressuscitarem, vamos supor que eu morri, antes de Jesus voltar, e eu morri com um câncer terrível. E quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar como? Com aquela dor que eu morri? Não. O texto diz aqui que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tudo que tem na terra, irmãos, é corruptível. Então, por exemplo, temos aqui essa cestinha aqui, ó. Essa cesta tá mais ou menos nova, né, essa cesta aqui, né? Mais ou menos nova. Se a gente deixar ela aqui, ó, daqui 5 anos, mesmo que ninguém use, como que ela vai estar? Vai estar do mesmo jeito? Não. Isso aqui vai se deteriorando. Tudo que tem na terra, com o passar do tempo, vai se deteriorando. Mas quando Jesus voltar e nós formos para o céu, nós seremos incorruptíveis. Nós nunca mais seremos velhos. Nós nunca mais vamos nos deteriorar. Nós teremos um corpo perfeito. Mas além de termos um corpo perfeito, diz o texto o seguinte, que nós seremos imortais, só nesse momento. Quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarem, e os vivos se unirem com os mortos e forem para o céu, aí Deus vai nos conceder a imortalidade. Hoje ninguém é imortal. Imortal só tem um, a Bíblia diz, que é Deus. Agora, quando Jesus voltar, os fiéis serão imortais, uma imortalidade concedida por Deus, será um presente de Deus para nós. Mas vamos para mais uma, vamos aqui então, respondemos uma pergunta, né, o que vai acontecer com os mortos fiéis e os vivos fiéis, então aqui eu vou colocar aqui uma ilustração para ficar bem claro aqui no quadro. O que acontece com os mortos fiéis? Uma recapitulação, eles ressuscitam quando Jesus volta, e aí eles formam um grupo, e são arrebatados entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares, no céu. Nós vamos encontrar com Deus, todos os fiéis. Amém? Agora vamos para uma próxima pergunta. E aqueles que são ímpios? Porque quando Jesus voltar, vão ter ímpios que vão estar vivos aqui na terra, certo? E esses ímpios, o que vai acontecer com eles quando eles verem Jesus e eles não amaram Jesus, eles tiveram oportunidades de aceitar Jesus e o obedecer, e amá-lo e aceitar a salvação, mas tem gente que não quer a salvação, tem gente que não quer Deus, que não quer ir para o céu, tem gente que quer beber, fumar, se prostituir, quer fazer coisas erradas, não está nem aí para a vontade de Deus, e Deus respeita essa escolha. Porém, quando Jesus voltar e eles olharem para Cristo, qual que vai ser a reação deles? A Bíblia nos diz, vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Olha o que vai acontecer com os ímpios. Vai ser um momento de terror. Apocalipse 6, versículos 16 e 17. Aliás, vamos ler o 15 também. 15, 16 e 17. Apocalipse 6, o último livro da Bíblia.
Olha o que diz o versículo 15. Contrário aí? Amém? Diz assim o versículo 15, 6,15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem pode ficar em pé nesse grande dia? Olha o que o texto nos mostra. O texto nos mostra que será um dia desesperador para os ímpios, aqueles que tiveram a oportunidade, mas não aceitaram o sacrifício de Cristo. O que vai acontecer com eles? Na hora que eles olharem para Jesus, eles vão correr para os montes, para as montanhas, e vão pedir para cair sobre eles. Se tiver uma caverna, um buraco, eles vão se enfiar ali, porque eles querem fugir da presença de Deus. Lembram quando Moisés, ele esteve na presença de Deus, lá no Monte Sinai? Quando ele desceu do monte, o rosto de Moisés, ele resplandecia. O povo de Israel ficou até com medo. O povo de Israel falou para Moisés, vendo todo o que aconteceu ali no Monte Sinai, e vendo o semblante de Moisés, falou assim: Moisés, a gente vai conversar com você, mas com Deus a gente não vamos conversar com ele não. Você vai para a presença dele e interceda, porque nós somos muito pecadores. Haverá uma sensação de terror na volta de Cristo. Por um lado, um grupo estará feliz, porque é o momento da redenção, é o momento que nós vamos para um mundo de paz, mas outros estarão desesperados. E o que vai acontecer com eles nesse momento? Eles vão morrer. Nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas em 1 Pedro diz que os ímpios morrerão quando Jesus voltar. Isso acontecerá com eles. Então vamos aqui, ó. O que acontecerá com os vivos infiéis quando Jesus voltar? Eles vão morrer. Mas o que vai acontecer com os infiéis que estavam mortos? O que acontece com eles? A Bíblia diz que não vai acontecer nada com eles. Eles continuarão mortos. Então só quem que vai ressuscitar na vinda de Cristo? Aqueles que são o quê? Fiéis. Os fiéis é que ressuscitam. Os ímpios, eles continuam mortos. Exceto uma classe que é especial, que eles vão ressuscitar para ver Cristo. Que não é o nosso estudo aqui de hoje, né, esse detalhe, mas só para ganhar tempo. Quando Jesus, só para ficar claro para vocês, quando Jesus estava sendo julgado pelos sacerdotes romanos, por Caifás, por Anás, pelos líderes ali, por Pilatos, Herodes, ele falou para Caifás o seguinte: ó, vocês vão ver quando eu estiver nas nuvens dos céus e vim como Rei dos Reis. Ou seja, vai ter um grupo especial, que são aqueles que mataram Jesus, esses vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Por quê? Porque eles zombaram de Cristo, cuspiram no rosto de Cristo e falaram: você não é rei? Então agora mostra que você é rei. E Jesus falou assim: ó, vocês vão me ver como Rei dos Reis. Ou seja, haverá uma classe especial que vai ressuscitar para ver Jesus voltar, que estão perdidos, tá? Mas é só essa classe. Os ímpios, de uma maneira geral, que já morreram, eles não vão ressuscitar, não vai acontecer nada com eles. Eles vão aguardar uma ressurreição de todos os infiéis. E quando vai acontecer essa ressurreição dos ímpios? Já que eles não vão ver Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? Que momento que eles ressuscitam? A gente vai ver isso na Bíblia agora. Apocalipse 20, versículo 5. Já estamos aí em Apocalipse 20, versículo 5. Então nós já vimos os mortos fiéis, os vivos fiéis, os infiéis vivos. O que vai acontecer com eles? Agora os mortos infiéis. Olha o que diz Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Olha, quando é que os mortos infiéis vão ressuscitar? Que são o restante dos mortos. Eles ressuscitam quando? Após o quê? Após os 1000 anos. Agora, o que são esses 1000 anos? Essa é uma outra pergunta, que nós já vamos responder daqui a pouco. Mas, o que a gente precisa entender agora é que os ímpios mortos, que são aqueles que já estavam mortos antes da vinda de Cristo,
e aqueles que morreram quando Jesus veio, que ficaram com terror olhando para Jesus, viram que perderam as oportunidades e não aceitaram Jesus, esses vão morrer também. Então os ímpios que já estavam mortos e aqueles ímpios que estavam vivos e morreram quando Jesus voltou, esse grupo vira um grupo único de ímpios e eles ressuscitam só depois dos 1000 anos. Tudo bem até aí? Conseguiram entender? Então vamos lá. Eles permanecem mortos até o fim do milênio. Milênios são 1000 anos, tá bom? É a mesma coisa. Agora, como ficará a terra? Outra pergunta. Como a terra ficará durante os 1000 anos? Quando é que começam esses 1000 anos? A gente precisa entender isso aqui agora, ó. Quando Jesus volta, começa um período de 1000 anos, tá? Um período de 1000 anos. Então o que acontece na vinda de Cristo? Jesus voltou e ele ressuscitou os mortos fiéis, que se juntaram com os vivos fiéis, e essas duas classes fizeram um único grupo, e eles foram para o céu junto com Cristo. Tudo bem até aí? Quando eles vão para o céu, começa um período chamado de 1000 anos. 1000 anos. A terra, como que vai estar a terra nesse momento? Se os justos foram para o céu com Cristo, e os vivos infiéis foram mortos, como que fica a terra? Cheia de quê? O que vocês acham? Cheia de cadáveres, cheia de mortos. Ó, vamos voltar lá. Se os fiéis ressuscitaram e foram para o céu, e os que estavam vivos infiéis morreram, a terra fica cheia de cadáveres. Porque diz a Bíblia que esses vivos infiéis que morreram só ressuscitam quando? Quando? Depois dos 1000 anos. Então durante os 1000 anos, quando o povo de Deus vai estar no céu, a terra vai estar cheia de cadáveres, cheia de esqueletos, de pessoas mortas. Só que a gente vai ver isso na Bíblia agora. Jeremias 4, versículos 23 a 26. Não precisam abrir a Bíblia, está aqui na tela. Desculpem, está aqui na tela. Para a gente ganhar tempo. Fica aí no Apocalipse que a gente vai voltar para o Apocalipse daqui a pouquinho. Olha lá o que diz Jeremias 4. Olha que esse texto de Jeremias, ele está falando lá do período do milênio, não pode estar falando do tempo dele. Por quê? Olha o que diz aqui, é um texto profético. Observai a terra. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum na terra, e todas as aves do céu tinham fugido, não tinha nem mais aves no céu, o céu estava vazio das aves. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como que está a terra quando Jesus volta, e durante o período de 1000 anos, como que fica a terra, as cidades? Destruídas. Ó, as cidades estarão derrubadas, estará um deserto. Então aqueles prédios grandes que a gente vê ali na Avenida Paulista, em São Paulo, em Campinas, em grandes cidades, esses prédios estarão ali derrubados, a maioria deles. E o que acontecerá? A terra estará cheia não havia homem algum, porque os homens estão todos mortos. Tá bom? Olha aqui então uma cena aqui que ilustra bem como vai ficar a terra com os ímpios. Cheia de cadáveres, cheia de esqueletos. O restante dos mortos, a gente lê no Apocalipse, eles só revivem, só ressuscitam depois dos 1000 anos. Por que esse período é chamado de 1000 anos de paz? Agora a gente vai para o tema que nós estamos estudando hoje. 1000 anos de paz. Porque os ímpios, aqueles que fazem maldades, estarão como? Mortos sobre a face da terra. E os justos estarão no céu com Deus. Então nós teremos 1000 anos de paz ao lado de Deus lá no céu. Tudo bem até aí? E a terra que morre. Todos mortos aqui na terra, os ímpios. Agora vamos ver na Bíblia, para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Vamos ver aqui sobre os 1000 anos que nós estaremos lá no céu. O que a gente vai fazer no céu? Vamos lá, ó. Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim. Olha que texto interessante.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Vamos dividir esse texto em duas partes. Primeira parte, ele começa assim, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é bem-aventurado na Bíblia? Feliz. Feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando acontece a primeira ressurreição? Na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus tem a primeira ressurreição, que é a ressurreição de quem? Dos vivos fiéis a Deus. Os que morreram, então, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, Adão e Eva, todos aqueles que foram fiéis, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Não, Moisés já está lá no céu, já ressuscitou e já foi. Mas os patriarcas e profetas da Bíblia, que foram fiéis, todos na história da humanidade, ressuscitam na vinda de Cristo. Então é feliz aquele que ressuscita na primeira ressurreição. O que vai acontecer com esses que ressuscitaram na primeira ressurreição? Diz o texto: sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Agora você deve estar se perguntando aí, vamos lá. O que é a segunda morte? O que é a segunda morte? A primeira morte é a morte que nós temos aqui nessa vida comum que nós estamos aqui. Então, por exemplo, se eu morrer, hoje eu passo pela primeira morte. A segunda morte é a morte que acontecerá depois do milênio, em algo chamado juízo final. Nesse juízo final que acontecerá depois do milênio, aí será a segunda morte. E quem participar dessa segunda morte, já era. É uma morte eterna. Tá? A primeira morte não é o problema. Se a gente morrer hoje, a gente vai evitar um monte de sufoco aí. A gente não precisa pagar a conta, a gente não precisa... A primeira morte que as pessoas morrem de medo de morrer, né? As pessoas já morrem de medo de morrer, né? Por isso que tem pessoas ficam muito desesperadas, por exemplo, com essa pandemia, com medo de morrer. Por que as pessoas ficam desesperadas com medo de morrer? Às vezes tem gente que entra em depressão com medo da própria morte. Porque muitas ficam sem esperança. Não tem o conhecimento bíblico que a gente tem. Porque a primeira morte não é o problema. O problema é se a gente passar pela primeira morte sem estar em paz com Deus. Aí é um problema. Porque a gente tem que estar em paz com Deus. Se nós estamos em paz com Deus, aí a primeira morte não tem problema nenhum. Agora, quem passar pela primeira morte sem estar em paz com Deus, aí é um problema. Porque se eu não estou em paz com Deus e passo pela primeira morte, automaticamente eu vou para a segunda morte. Vou passar 2 vezes. E quem for para a segunda morte, aí já era. Não tem mais chances. Tá bom? Então vamos lá. Ah, não. Eu tenho que explicar aqui a parte final do verso. Olha o que diz a parte final do verso. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então, quem ressuscitou na vinda de Cristo e foi para o céu, estarão lá no céu durante 1000 anos, reinando com Deus, com Cristo lá no céu. Então, vamos responder a pergunta aqui, ó, que está lá no estudo. Essa é a mesma pergunta que está no estudo. Para onde irão os salvos após a vinda de Cristo e quanto tempo permanecerão ali? Qual que é a resposta lá? É a primeira ou a segunda? O que vocês acham? Irão para o céu e reinarão com Cristo 1000 anos ou ficarão na terra eternamente? Qual que é a resposta? É a primeira? Isso. É a primeira. Então, quando Jesus volta, o povo de Deus vai para o céu e fica com Cristo 1000 anos lá no céu. E aqui na terra como fica? Cheio de cadáveres, cheio de ímpios, cheio de pessoas mortas. Pode falar, seu Agostinho. Sim, morte e sono. Não, nenhum, exatamente. Sim, é a segunda. Exterminação. Exatamente, a gente vai chegar lá nesse ponto. O seu Agostinho tocou um ponto interessante. Quem
quem morreu na vinda de Cristo, tá? Os ímpios ali que morreram na vinda de Cristo, eles estão passando ali pela primeira morte. E eles estão apenas dormindo, é a morte como um sono. Ali não é um aniquilamento final. Eles ainda vão ter um segundo momento, mas tem um detalhe. Nesse segundo momento que eles vão ressuscitar, eles não têm mais chances. Por quê? O Du até falou sobre isso na semana passada, na aula 6, que foi domingo passado. Ele tocou num ponto interessante. Quando Jesus volta, ele já vem para dar o prêmio, para dar o galardão para cada um. Então, quem fez o bem, quem aceitou a Cristo, já vai automaticamente ali para o céu, encontra com Cristo nos ares e vai morar, vai ficar durante 1000 anos com Cristo no céu. Então, e quem não subiu é porque está perdido. Já teve a sentença foi dada ali. Esses cadáveres que ficarão aqui durante 1000 anos, eles já estão perdidos. Eles não terão uma segunda oportunidade. Mas por que eles vão ressuscitar? Essa é uma pergunta interessante. E a gente vai ver daqui a pouco no texto bíblico. Tá? Por que eles vão ter que ressuscitar em um segundo momento para passar pela segunda morte? A gente vai ver, tá bom? Sim. Sim. Não, eles morrem na vinda de Cristo. Com a glória de Deus, eles morrem instantaneamente. E quando Jesus só vai para o céu com os seus fiéis quando todos os ímpios estiverem mortos aqui. A terra vai ficar desolada, como de Jeremias. Não vai ter nenhum homem. Isso, nesse momento. É muito rápido. Eles vão correr, eles vão ver Jesus voltar. Por quê? Jesus vai voltar, aí que está um ponto interessante. Jesus vai voltar, ele não vai aparecer assim, do nada, e liga um botão e Jesus apareceu. A vinda de Cristo vai ser como uma nuvem. Lembra da história de Elias? Na história de Elias, foi assim, ó. Durante 3 anos e meio, não choveu em Israel. Aí Elias orou e veio a chuva. Mas como é que veio a chuva? Veio uma nuvem que ela foi crescendo, ela apareceu do tamanho de uma mão, diz lá no livro lá em 1 Reis, 2 Reis, fala que veio do tamanho de uma mão e ela foi crescendo, crescendo até que a nuvem ficou grande e veio chuva sobre Israel. A volta de Jesus vai ser do mesmo jeito. A volta de Jesus vai ser assim, vai aparecer uma nuvem pequena que vai crescendo, crescendo, só que os homens vão perceber que isso daí é coisa de Deus. E eles vão perceber que é a aniquilação deles. Nesse momento eles já vão começar a fugir. Vão tentar a sua própria morte. E aí quando Jesus aparecer em grande glória, aí eles são exterminados de uma vez por todas. Tá? Todas não, vão ser exterminados naquele momento até pós-milênio, até esperar o milênio. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas vai ser assim. Jesus aparece aos poucos e aí eles vão se desesperando até Jesus subir com os justos. Elas vão ter uma grande angústia, né, por estarem perdidas. É bem possível que muitos morram até, tenham parada cardíaca, se suicidem diante de tudo que vão estar vendo. Né? E isso vai ser, como eu disse, progressivo. Jesus vai aparecendo aos poucos. Sim, os salvos vão estar felizes da vida. Né? Agora os ímpios vão ver isso e vão se sentir perdidos. Aí é que eles saem correndo, achando que dá para se esconder da face de Deus, mas não dá, e eles vão ser aniquilados. Em 1 Pedro diz que eles serão todos mortos nesse momento quando Cristo aparecer em grande glória, eles vão ser aniquilados, tá? De uma vez até o segundo momento. Sim, a gente vai ver esse momento vai ser de grande terror. Eu imagino que não vou dizer que é parecido, né, mas a gente poderia comparar como, por exemplo, um bandido que está fazendo um assalto e aí, de repente, a polícia cerca ali, pega em flagrante, né? A pessoa fica se sente o quê? Um perdido, não tem o que fazer, né? Vai ser assim na volta de Cristo. Aqueles que não aceitaram a Jesus, que desperdiçaram as oportunidades que Deus deu, eles vão se sentir como piores dos piores. Eles vão reconhecer que eles não merecem realmente estar na presença de Deus e vão abominar ver a face de Deus. Vão se esconder disso. Então vamos fazer um resuminho aqui, ó, do que a gente viu até agora. Vamos olhar todos na tela aqui, ó. A volta de Jesus.
O que acontece na volta de Jesus? Olha um resumo. Ressurreição dos mortos fiéis, tá? Os mortos fiéis ressuscitam, os vivos fiéis e os mortos fiéis ressuscitados vão para o céu, tá? E os ímpios que estavam vivos vão morrer quando verem a face de Deus, a face de Cristo. Aí começa um período de 1000 anos, quando Jesus leva os fiéis para o céu. O que acontece? Os fiéis estarão reinando com Cristo no céu, e os ímpios vão estar aqui na terra. A terra vai estar cheia de cadáveres, de pessoas mortas. E Satanás? Onde estará Satanás, o originador do pecado? A gente vai ver isso agora. Mas antes da gente ver, vamos lá. No fim dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Diz o texto que nós acabamos de ler, que eles só ressuscitam após os 1000 anos. Tá bom? E Satanás? A gente vai ver Satanás aqui agora. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Vivo. A gente sabe que os seres humanos estarão mortos, mas vai ter uma pessoa viva. Vamos lá, Apocalipse 20, que nós já estamos, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim, Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha o que o texto está dizendo. Quem vai ficar aqui na terra preso durante 1000 anos? Quem? Satanás. Aqui é dito que Satanás vai ficar preso no abismo. O abismo é a representação da própria terra. Porque lá no princípio, em Gênesis 1, 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A terra é chamada de abismo, está na Bíblia. Então Satanás ficará preso aqui e ele não vai conseguir enganar mais ninguém. Por que ele não consegue enganar ninguém? Porque não tem ninguém. Ele vai ficar preso, não porque ele vai ficar amarrado, acorrentado. A prisão dele aqui é pelas circunstâncias. Essa é a parte mais importante. Ele não vai ter ninguém para tentar. Só que diz o texto aqui, ele não vai ter ninguém para tentar até o fim dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele vai ter gente para tentar. Por quê? Porque vai ter a ressurreição dos ímpios. Aí depois que os ímpios ressuscitarem, depois dos 1000 anos, aí Satanás pode tentar de novo. Então vamos lá. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Somente Satanás e os seus anjos vão permanecer aqui na terra. E eles vão ficar presos. Presos por quê? Pela circunstância. Não tem ninguém para tentar. Vai estar cheio de cadáveres e Satanás vai ter um tempo aqui de reflexão durante 1000 anos. Já pararam para pensar nessa cena? Satanás ali sentado, olhando para a terra e os grandes edifícios que os homens construíram, tudo acabado, tudo destruído. E ele vai ficar durante 1000 anos aqui. Bastante tempo para pensar, né? Já viu quando o pai põe a criança para pensar, né? Tem pais que fazem isso, quando a criança desobedece, fala assim, fica no cantinho ali pensando, né? Satanás vai acontecer mais ou menos isso com esse. Por quê? Porque ele é o originador do pecado. E durante 1000 anos ele vai ficar sozinho aqui com os seus anjos na terra, que foi o palco de atuação principal de Satanás. Mas temos mais coisas aqui, ó. Olha que interessante essa explicação aqui que está na tela, ó. O termo chave do abismo, que está aqui no texto de Apocalipse 20, versículo 1, diz assim, ó, vi descer um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse termo chave do abismo vem da palavra grega abussos, que significa escuro, deserto, região desolada, um estado de caos. É assim que Satanás estará. Ele estará aqui na terra, no abismo, em um lugar escuro, cheio de destruição. E durante 1000 anos ele ficará aqui nessa situação. Agora, há um ponto interessante. Os justos, os fiéis, estarão no céu durante 1000 anos. No céu vai ter um monte de coisa boa para a gente fazer, né? Mas nesses 1000 anos específicos, que é 1000 anos de paz, o que a gente vai estar fazendo lá no céu? Eu falo a gente porque creio que nós vamos estar salvos, amém? Nós vamos para o céu. O que a gente vai fazer lá durante 1000 anos? Por que precisa esses 1000 anos? Porque é uma pergunta interessante, porque Deus poderia ter... Jesus voltou, se eu já sei quem está salvo e quem está perdido, por que a gente precisa ir para 1000 anos para o céu, Satanás ficar aqui e depois os ímpios ressuscitarem de novo? Por que isso? Não é uma interrogação? Por
Por que Deus, Jesus voltou, já destrói os ímpios e está tudo resolvido? Por que ainda tudo não está resolvido? Tem um propósito, a gente vai ler agora. O que a gente vai fazer? Apocalipse 20, versículo 4, diz assim, nós já estamos em Apocalipse 20, na continuação, é versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós vamos julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Alma na Bíblia significa vida, tá? Não é alma penada não, a alma é vida, são seres humanos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que aqueles que sofreram aqui na terra, que foram fiéis, que deram a vida, que tiveram a cabeça, foram decapitados, né, cortaram a cabeça, esses agora estão lá no céu vivos com Cristo, o que eles vão fazer, nós vamos fazer durante 1000 anos? O que diz o texto aí? Foi dada autoridade para julgar. Nós vamos ficar 1000 anos lá no céu, os santos vão ficar julgando. Julgando quem? O mundo. E tem um texto acho que é de Pedro, que ele fala assim, que nós vamos julgar até os anjos caídos, até Satanás. E como é que peraí, aqui é uma pergunta interessante. Aqui tem um problema, porque assim, quando Jesus volta, né, Maria? Jesus volta e Jesus já dá o prêmio. Olha, a Maria aceitou Jesus, ela vai para o céu. O outro fulano que não aceitou Jesus, ele não vai para o céu, ele vai morrer e vai ficar ali durante 1000 anos mortos para ressuscitar. Se já está tudo resolvido, se Deus já determinou quem está salvo e quem está perdido, significa que já houve um julgamento, não teve? Já teve um julgamento. E por que durante o milênio, esse período de 1000 anos, o povo de Deus vai julgar novamente? Se já está julgado, já sabe quem está salvo e quem está perdido. É meio estranho, não é? Eu vou explicar aqui agora. Ó. O juízo de Deus, ele funciona em 3 fases. 3 fases. Primeira fase é a que está acontecendo agora, hoje, que a gente chama de juízo investigativo. Essa palavra não está na Bíblia, tá? Isso é só para a gente entender como é que funciona o juízo de Deus, em 3 fases. Primeiro, juízo investigativo. Então funciona assim, ó. Eu morri hoje, saí ali na rua, fui atropelado, morri. Eu agora vou passar, após a minha morte, eu passo por um julgamento. E esse julgamento é chamado de juízo investigativo. Que acontece lá no céu, um juízo que investiga a minha vida, para ver se realmente eu fui alguém fiel, alguém que aceitou a Deus, se eu não sou um hipócrita, se eu sou um falso, porque eu posso estar aqui falando para vocês, mas talvez eu não seja verdadeiro, talvez lá no meu coração está cheio de pecados, cheio de maldade, só Deus sabe disso. E esse juízo é investigativo, que Deus investiga a minha mente, o meu coração, coisas que ninguém sabe, Deus ele sabe, e ele investiga nesse juízo investigativo, que ele está acontecendo hoje, e é um processo que está acontecendo até o momento que vai parar, e aí Jesus volta. Só que haverá uma segunda fase do juízo, que é durante os 1000 anos em que o povo de Deus estará no céu. Essa segunda fase do juízo é chamada de juízo comprovativo. Então, por que esse juízo é importante? E como ele funciona? O que significa juízo comprovativo? Comprovativo é para comprovar algo que já foi decidido. Então, quando Jesus voltou, ele já falou, olha, a Maria, ela é boa, ela aceitou Jesus, então ela foi para o céu. O outro fulano não deu, ele não quis, ele foi para o crime, ele foi para as drogas, e ele não aceitou, está na promiscuidade, então esse daí, ele não aceitou Jesus, ele vai morrer. Então, ele está perdido. Então, se Deus já falou os salvos e os perdidos, durante esses 1000 anos nós vamos comprovar se Deus tomou decisões corretas a respeito dos seres humanos. Por que isso é necessário? Porque imagine, eu cheguei lá no céu e o meu pai e a minha mãe não estão no céu. Olha que interessante. Cheguei no céu, meu pai e minha mãe não estão no céu. E aí eu falo, opa, por que meu pai não está no céu? Meu pai era uma pessoa boa, devolvia o dízimo na igreja, ele era fiel, ajudava os pobres, ele nunca traiu a mulher, ele fez isso, fez aquilo, ele ajudava todo mundo. Por que meu pai não está no céu? E aí? Para eu não ficar com uma interrogação na minha mente, achando que Deus foi injusto de não levar meu pai para o céu, haverá uma coisa que nós chamamos de juízo comprovativo. Então o que a gente vai chegar no céu, nós vamos fazer durante esses 1000 anos? Nós vamos analisar
os livros de registro nos céus para comprovar se realmente o julgamento foi correto. Se Deus realmente corrigiu, ele julgou corretamente. Logicamente, nós já sabemos que o julgamento de Deus é o quê? É perfeito. É perfeito. Deus não cometeu erros. Mas para que não haja dúvidas, isso será necessário. E o contrário também é necessário. Por exemplo, uma pessoa que aqui na terra era uma assaltante de banco, uma pessoa que só fazia coisas erradas, e aí de repente essa pessoa que é muito má aqui na terra, está lá no céu, aí eu vou chegar no céu e falar assim, opa, por que esse fulano está lá no céu? E o outro que era bonzinho não está lá no céu? Acho que Deus é esse? Aquele lá que era meu amigo, que era da minha família, que eu amava, não está, e agora? Um assassino, mas por que... Mas será que Deus é bom desse jeito? Deus não foi injusto? Então esses 1000 anos, nós vamos de uma certa forma julgar o próprio Deus. Vai ser um julgamento do próprio Deus. Nós vamos estar lá no céu e vamos ver se Deus julgou corretamente. Olha como Deus é tão amoroso. Deus poderia ter julgado e falado assim, está lá no céu, quem foi eu que mando, e se você discorda disso, é problema seu. Mas não, Deus é tão bom que Ele vai dar esse período para nós. Pode falar, seu Agostinho. Sim. Sim, exatamente. Exato. Sim, exatamente. Exatamente. Então, eu vou falar aqui para quem está na internet, o seu Agostinho está comentando algo bem interessante, que ele está sem o microfone, então quem está assistindo pela internet não vai entender. Ele comentou aqui que quando nós formos para o céu, que nós vamos ser transformados, teremos um corpo perfeito e uma mente perfeita, a nossa mente também vai se ampliar para entender as coisas de Deus. Então, por exemplo, ele está comentando, se o filho dele se perder, lá no céu a mente dele vai se abrir para compreender melhor as razões, o porquê que Deus não levou essa pessoa para o céu. Então a gente tem que pensar nisso também. Nós vamos ser uma mente mais, uma inteligência completa. A nossa inteligência aqui na Terra, ela está deteriorada pelo pecado. A nossa mente não é completa. Pode falar, Diogo. Uhum. Exatamente. Exatamente. Para comprovar. Exatamente. Para quem está na internet aí, o Diogo deu exemplo aqui de Caim, né? Quando ele mata o seu irmão Abel, ele passa por um juízo investigativo, né? Deus poderia ter ali já dado a sentença para ele, mas precisa haver um julgamento ali, uma comprovação de que realmente ele fez isso, tá? Então vamos lá. Isso acontece também aqui na terra. Por exemplo, se alguém é condenado por algum crime aqui na terra e ele recorre, é feita uma comprovação do julgamento que já foi feito. Isso normalmente com pobre não acontece, né? Isso acontece com rico, com Lula, com homens importantes. Já viu, o Lula já foi condenado em 3 instâncias, em 2 instâncias aí, foi para a 3ª. Por quê? Porque ele é importante, tem os seus advogados, então ele já foi condenado pela justiça, mas aí outros estão revendo o caso para ver se realmente a condenação que foi dada anteriormente realmente foi correta. E isso acontece no juízo investigativo, no juízo comprovativo. Então, durante 1000 anos, nós vamos estar lá julgando o que Deus julgou. Tá bom? Para a gente saber o que vai acontecer. Agora, tem uma 3ª fase do juízo, que é o juízo executivo, que esse acontece no fim dos 1000 anos. Após os 1000 anos, que a gente já comprovou que Deus julgou corretamente, quem foi para o céu está certo, quem não foi realmente foi justo, porque a pessoa realmente não quis, então ela se perdeu. Após 1000 anos tem um juízo final, que é o juízo executivo, que é o momento onde os ímpios vão ressuscitar, vão ver Jesus Cristo pela primeira e única vez, né? Alguns já tinham visto quando ele veio nas nuvens, vão ver a Cristo, vão reconhecer que estão perdidos, que não escolheram. Isso é um ponto interessante. Os ímpios que vão ressuscitar depois do milênio, depois dos 1000 anos, eles vão ressuscitar, vão ver a cidade santa, e eles vão reconhecer que eles merecem a perdição. Eles vão reconhecer que merecem a perdição. Vamos aqui, ó. O que ocorrerá no fim dos 1000 anos? Apocalipse 20, versículo 6. Abram aí. Nós já estamos em Apocalipse 20.
E aqui a gente já está indo para a reta final, vamos lá. Apocalipse 20, do 6 ao 9. Nós já lemos o 6, mas vamos repetir. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha o que acontece aí, prestem muita atenção. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha o tanto de gente que vai ser os perdidos, é como a areia do mar, não dá para contar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Essa é a segunda morte. Então o que acontece aqui? Satanás vai ser solto da prisão. Como? Porque os ímpios vão ressuscitar após os 1000 anos. Deu 1000 anos, os ímpios ressuscitam. E aí eles vão se reunir com Satanás. Satanás vai enganá-los mais uma vez, como já tinha os enganado. Vai falar assim, olha, vamos cercar a cidade santa, que ela vai descer do céu. A cidade que nós vamos morar durante 1000 anos é chamada de Nova Jerusalém na Bíblia, no Apocalipse 21. Essa cidade vai descer, e aí eles vão falar, Satanás vai falar assim, olha, vamos tentar invadir a cidade. Quando eles forem tentar invadir a cidade, o que vai acontecer? Vai descer fogo do céu e vai os consumir. Aí você deve estar se perguntando, por que eles vão tentar invadir a cidade, né? Porque Satanás vai enganá-los e vai convencê-los que é possível derrotar a Deus. Então, e também a última cartada deles, eles sabem que estão perdidos e eles vão se reunir num grande exército. Essa vai ser, acho que, a Terceira Guerra Mundial, né? Essa vai ser realmente a Terceira Guerra Mundial e a mais importante de todas, que eles vão tentar fazer guerra, só que aí vem fogo do céu e consome os ímpios, e aí agora acontece a segunda morte, e essa morte já não tem mais chance. A palavra aqui é bem clara, ó, desce fogo do céu e os consome. Isso é importante a gente entender, porque tem pessoas que acham que quando vier o fogo do juízo final, que é o que está relatado aqui em Apocalipse 20, as pessoas vão ficar queimando durante muitos anos e vão ficar ali eternamente queimando. E diz aqui o texto que desce fogo e os consome. Algo que é consumido é imediato, não é que continua queimando, é consumido. Se isso daqui pegar fogo, é consumido no momento, não tem história, vai ser consumido, não é continuamente. É consumido naquele momento. Então vamos colocar aqui, vamos responder essa pergunta aqui que está no livrinho. Olha lá, ó. Vamos colocar as colunas aqui. O que acontecerá no fim dos milênios? O que acontecerá com Satanás após os 1000 anos? Satanás vai fazer o quê? Aqui já estão as respostas. Satanás será solto da prisão após 1000 anos. Solto por quê? Porque antes ele não tinha ninguém para tentar e agora vai ter os ímpios que ressuscitaram. Segundo ponto, o que vai acontecer com a cidade santa, onde os justos estarão no céu com Deus durante 1000 anos? Essa cidade vai descer até a terra. E ela vai ser sitiada pelos ímpios. Os ímpios vão cercar tentando invadir a cidade de Deus. Terceiro ponto, os infiéis, o que vai acontecer com eles? Após os 1000 anos, eles ressuscitam e se juntam com Satanás para tentar invadir a cidade. Terceiro ponto, os salvos, aqueles que ficaram durante 1000 anos com Deus no céu. O que vai acontecer com eles? Eles estarão com Cristo na cidade santa, que vai descer até a terra após os 1000 anos. Tá bom? Agora que vamos atualizar aqui o nosso quadro. Olha lá, nós já colocamos ali o que acontece na volta de Jesus e vamos focar agora os 1000 anos. Durante os 1000 anos, os fiéis estarão reinando com Cristo no céu. Os ímpios estarão mortos aqui na terra e Satanás ficará preso aqui na terra junto com seus demônios ali. Depois dos 1000 anos, olha o que acontece, depois dos 1000 anos de paz que estaremos nos céus. Satanás será solto, os ímpios vão citar e vão se juntar com Satanás e fazer um exército. E os ímpios vão tentar invadir a cidade santa. Só que quando eles tentam invadir, naquele momento Deus manda fogo do céu e os consome. E ali tem um juízo final, digamos assim. Ali pecado e pecadores não mais existirão. E para sempre na história do universo não haverá mais sofrimento, nem morte, nem dor. Amém? Mas ainda temos aqui uma pergunta. O que Jesus fará depois que a terra for purificada pelo fogo? Apocalipse 21, do 1 ao 4. Olha que interessante. Apocalipse 21, um pouquinho para frente aí, do 1 ao 4. Olha essa visão de João.
vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que acontece após 1000 anos, depois que cai fogo do céu sobre os ímpios? Esse fogo que cai sobre os ímpios, esse fogo renova a terra. Esse mesmo fogo, ele purifica a terra, e os justos vão morar aqui na terra, e Deus vai habitar conosco de novo aqui na terra. Essa terra será recriada. Assim como era no tempo de Adão e Eva, a terra vai ser renovada, e nós vamos morar aqui nessa terra de novo. Só que não desse jeito que é. Nós vamos morar como era no tempo de Adão e Eva, antes do pecado. Só que tem um detalhe que a Bíblia diz aqui. Diz que o tabernáculo de Deus vai descer até a terra e Deus vai morar aqui conosco. Olha que bonito, né? Deus, que é o Deus do universo, tem outros mundos por aí, e Deus escolheu morar conosco. Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então Ele vai morar aqui conosco. Agora a última pergunta aqui, o último texto. 2 Pedro 3, 11 e 12. Está aqui na tela o texto. E nós vamos ler aqui o último texto aqui, que é um convite de Deus para nós. Olha o que está lá em 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, porque tudo aqui vai ser desfeito. Vai ser fogo em pecado em pecadores. O mal vai ser extirpado da terra. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Tudo aqui nessa terra vai ser desfeito, vai ser destruído pelo fogo, porque tudo aqui, infelizmente, está manchado pelo pecado. Pode falar, Diogo. Sim. É. Exatamente. Exato. Amém. Bem-aventurados quem levanta na primeira ressurreição. Então, a Bíblia deixa claro para a gente qual que é a conclusão do nosso estudo aqui, da nossa aula de hoje. Estudando sobre o milênio, sobre a vinda de Cristo, o que a gente vai fazer durante os 1000 anos, o que acontecerá no juízo final. A grande essência de tudo isso, que nós precisamos compreender aqui hoje, é que só tem duas possibilidades. A Bíblia só nos apresenta 2 caminhos. O da vida eterna, que será com Deus, do céu durante 1000 anos, e depois voltaremos a essa terra renovada, ou a morte eterna. Só tem 2 caminhos. A Bíblia é muito direta, muito específica. Ou nós estaremos na primeira ressurreição, que é a da vida, né, para quem não ficar vivo até a vinda de Cristo, ou estaremos na segunda ressurreição, que será a ressurreição da perdição eterna. Então, o que nós devemos escolher, porque cada vez que nós estudamos a Bíblia, nós temos que tomar decisões. E a decisão que nós devemos tomar é o caminho da vida. E o caminho da vida é encontrado em Cristo. Quem aceita Cristo tem a vida, porque Ele é a nossa salvação. Então, que venhamos a mais uma vez, nesse momento, a aceitar a Cristo como nosso Salvador pessoal. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração para a gente terminar aqui a aula de hoje. Eterno Pai, amado Deus, nós te agradecemos, porque na Tua palavra aprendemos muitas verdades, aprendemos coisas preciosas a respeito da vinda de Cristo, sobre o milênio, e a grande lição que aprendemos nessa aula, ó Pai, é que precisamos tomar partido, precisamos estar ao lado da vida eterna, ao lado de Cristo, porque nós não queremos, ó Pai, estar no grupo daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Não, nós queremos estar na primeira ressurreição, queremos estar
na vinda de Cristo. Queremos estar no grupo dos salvos, daqueles que vão para o céu, vão ter 1000 anos de paz e depois habitarão aqui nessa terra renovada ao lado de Cristo. Que o Senhor nos dê esse privilégio e que o Senhor firme a nossa fé até a tua volta. Que possamos ser leais aos teus mandamentos e sempre, ó Deus, pregarmos às pessoas que não te conhecem sobre a volta de Cristo, que é a nossa grande esperança. Nos abençoa e perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que vieram aqui hoje, aos que assistiram pela internet também. E na semana que vem, às 5h30 nós estaremos aqui de novo para a aula número 8. Tá? Então, se você que assistiu aí a aula de hoje, participou, então lembre de chegar em casa e preencher o livrinho, que é importante para reforçar aí o conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe a todos.